Olá! Hoje eu trouxe um tema para nós conversarmos e que é bem comum no dia a dia das mães, porém são poucas as que param para refletir sobre o porquê isso acontece com elas. E o tema da nossa conversa de hoje é: por que você tem uma tolerância menor com os seus filhos quando comparado com outras crianças? Você já parou para pensar que quando você cuida de uma criança que não é o seu filho, parece que você consegue encontrar soluções mais fáceis para todos os problemas? Você tem mais paciência, você consegue raciocinar melhor e até ouvir e entender melhor as demandas daquela criança que está com você. Pode ser seu sobrinho, seu irmão mais novo, o irmão de um amigo, enfim, uma criança que não é o seu filho. Parece que você não entra tanto no seu sistema emocional. Você consegue pensar mais claramente, se manter numa postura mais madura, mais adulta, sem tantos abalos emocionais, e você consegue raciocinar melhor e encontrar soluções para todas as demandas que essa criança venha a ter. Porém, é muito diferente quando você passa a mesma experiência, sendo que não é com uma criança mais distante, seria com o seu filho. Se você passar a mesma experiência com o seu filho, parece que você perde a calma, que nós mães, né, em geral, perdemos a calma com mais facilidade. Parece que a gente não consegue ouvir direito o que o nosso filho tem a dizer e parece que ele também não nos ouve direito. A gente acha que ele não entendeu o que nós estamos falando. E as suas emoções, as emoções das mães, né, as nossas emoções ficam mais à flor da pele quando você passa pela mesma experiência com seu filho em comparação com outras crianças. Você já parou para pensar o porquê dessa diferença emocional de quando você cuida de uma criança que não é o seu filho e de quando você cuida do seu filho? Você já parou para pensar qual origem tem essa diferença no seu sistema emocional quando você cuida do seu filho ou quando você cuida de alguma outra criança? Porque são apenas crianças. Porque o seu filho mexe tanto com o seu emocional e as outras crianças não mexem? Então, a resposta para essa questão vem do fato de você vestir a mulher em geral, né, nós mulheres, usarmos, vestirmos essa identidade que é a identidade da mãe, esse arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe, ele é um dos arquétipos primordiais. Arquétipo é um nome que foi dado pelo psicólogo e psicanalista Carl Jung, que ele definiu os arquétipos como modelos, modelos de pensar, modelos de agir, modelos de sentir e de se comportar, que são gerais na sociedade, são comuns para a sociedade. E um dos arquétipos mais antigos, primordiais, é o da mãe. Então, o arquétipo da mãe, ele já vem com definições pré-definidas no inconsciente coletivo. Então, as memórias do inconsciente coletivo informam que a mãe precisa cuidar do filho, o filho é responsabilidade da mãe. Tem alguns momentos históricos no nosso planeta onde essas mulheres que eram mães foram marcadas com uma pressão muito grande para os seus filhos darem certo na sociedade, né? As mulheres precisavam ter um determinado comportamento e os homens precisavam ter outro determinado comportamento. E caso eles fugissem desse padrão, a culpa era da mãe. Então havia uma cobrança muito excessiva para o sucesso dos filhos.
e isso ficou memorizado no inconsciente coletivo, e nós fazemos parte desse inconsciente coletivo. Vibra em nós aquilo que está no inconsciente de todas as pessoas do planeta. Então, no arquétipo da mãe, quando você veste essa identidade da maternidade, você está vestindo junto tudo que está memorizado em você, que representa esse papel de mãe. E essas memórias estão no inconsciente, porém elas vibram em você. Por isso que uma mulher, quando ela cuida de uma criança que não é o filho dela, que ela não é mãe daquela criança, ela consegue ter um raciocínio mais lógico, ela consegue pensar com mais clareza. Porém, se essa mesma mulher se tornar mãe, ou até mesmo se ela já for mãe e passar pela mesma experiência com o filho, vai ser diferente. Por quê? Porque ela antes não estava com a identidade de mãe. Ela estava com a identidade de tia, de cuidadora, de irmã, mas agora ela está com a identidade de mãe. E a identidade de mãe vai trazer as questões não resolvidas que estão memorizadas nas suas células, no seu inconsciente. Essas memórias podem ser memórias de frustração, de raiva, de medo, de servidão, né, de fazer tudo o que o filho quer. Pode ser, enfim, de cobrança, né? Pode ser memórias de cobrança. Então, são mulheres que se cobram muito para serem perfeitas na sua maternidade. São muitas as memórias. E as causas para essas memórias terem ficado registradas no nosso inconsciente também são inúmeras. A origem nem se sabe, mas existe sim esses conteúdos internos que trazem um emocional que ele é mais pesado, acaba sendo mais pesado, que as mães acabam muitas vezes perdendo paciência com os filhos com mais facilidade, tendo altas e baixas emocionais também com mais frequência. Mas e aí? O que fazer para que nós nos mantenhamos em equilíbrio quando a gente passar por experiências com os nossos filhos? Há o mesmo equilíbrio que a gente tem quando nós cuidamos de outras crianças, como nós podemos fazer para ter esse mesmo equilíbrio quando nós estamos lidando com os nossos filhos? Olha, são muitas as técnicas que você pode estar utilizando, e são muitas as ferramentas que você também pode estar utilizando. Eu sugiro sempre a terapia. O autoconhecimento é de extrema importância que você saiba quais são os seus gatilhos. O que são os gatilhos? Quais são as experiências, os pontos limites em que depois dali você vai começar a ter raiva, a se frustrar. É importante você se conhecer e saber driblar esses gatilhos. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, se estressa por dormir tarde, porque o seu filho fica acordado até tarde e você tem aquele trabalho de colocar ele para dormir, se isso é um gatilho para você, se você começa a perder a paciência, a se sentir estressada, cansada, isso precisa ser prioridade de mudança. Você precisa começar, né? E aí é a minha sugestão, né? Ninguém precisa fazer nada. A minha sugestão é que você coloque isso como prioridade, porque vai evitar o seu desequilíbrio quando você estiver passando por experiências com seu filho. Drible os gatilhos. E esses gatilhos você começa a tratar em terapia, incluindo, se puder, né, limpezas de memórias inconscientes, né? Existem hoje muitas técnicas integrativas que ajudam a retirar esses conteúdos excessivos de raiva, de medo, de frustração, de cobrança. Então, essas limpezas energéticas, elas retiram o quê? Elas retiram, transmutam esses sentimentos e pensamentos que distorcem a nossa visão. E a gente acaba
lidando com a experiência de uma forma muito mais estressante do que ela poderia ser. Nesse exemplo desse áudio que nós estamos conversando hoje, a mesma experiência com uma criança que não é seu filho e o seu filho, você tem cargas energéticas completamente diferentes. E uma limpeza energética, juntamente com a terapia e o autoconhecimento, vão ajudar a transmutar, a retirar esses conteúdos inconscientes, essas memórias inconscientes, e trazer mais clareza, mais lucidez, para que você possa estar lidando com a maternidade mais leve. Porque isso aqui é o objetivo, pelo menos o meu objetivo aqui nesse canal, é construir uma maternidade leve para todas as mães que aqui entrarem. Eu alcancei uma maternidade leve e hoje eu tenho uma maternidade de manutenção. Todos os dias para mim é uma maternidade que é leve. Eu apenas faço alguns ajustes no dia a dia, mas nada comparado com o que geralmente eu encontro aí com outras mães, com as minhas pacientes, em que eu vejo mães estressadas, cansadas, considerando-a normal, comum ser assim, ter uma maternidade assim. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Eu não vivo esse tipo de maternidade hoje. Já vivi e agradeço por eu ter buscado o autoconhecimento. E é por isso que eu sugiro isso para vocês. Busquem terapia, busquem autoconhecimento. Vejam como vocês podem driblar os gatilhos que você vai aos poucos encontrar essa maternidade leve e essa neutralidade para lidar com as experiências do dia a dia na sua relação com seu filho. E com isso eu finalizo o nosso bate-papo de hoje. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para você. E até a próxima!